dia, bom dia, bom dia. Olá. Bom, bom dia, tudo bem? Ai, a gente combinou a mesma É, você paleta viu de cores, só? mesma Paleta de produção. cores dando match. E aí, tudo E bem? aí, tudo e você? Tudo bem também. Como é que estamos em tempos de confinamento? Ah, estamos aqui, né? Mas hoje esses dias estavam me falando que Curitiba é engraçado, né? Agora que a gente está em confinamento, todos os dias são bonitos, todos os dias tem sol, todos É os dias verdade. é céu azul, todo dia tá um veranico, só Aham, para é só, bem isso. né? Gente, mas dá para ouvir, tá tudo certinho, quem já entrou, estão conseguindo ouvir certo, a nossa cara não tá cortando. A gente Conta não pra tá gente se vocês caindo, estão conseguindo ouvir bem. é, Legal. daí a Oi, gente Gil. Legal. A ah, Bia acho que também. a Bia é minha cunhada, né, Bia? Ah, que legal. Ai, bom, deixa eu ajeitar aqui. Oi, Matheus. Matheus, o nosso rosto não tá cortado? Tá certinho? Fala pra nós, por favor. Ó, o som tá ok, estão falando, e o rosto tá cortado. Ah, mas é o meu rosto que tá cortado ou da Fábio? Acho que é o teu, Rodrigo, porque pra mim tá parecendo você do nariz pra baixo. Do nariz? E agora? Agora tá parecendo do olho pra cima só. Ai, gente. E Aí, agora? ó. Aí, tá bom. E desse jeito? Aí deu. Aham. Deixa eu tentar paralisar ele dessa forma. A gente já Aí, começa. assim. Aí deu. Aí, deu. Então tá bom. Então, gente, ó, enquanto as pessoas vão chegando, acho que é importante a gente falar. Essa live ela faz parte de um encontro, né? Um encontro de lives, são 4 lives durante 4 dias, dentro do que eu estou chamando de Novac Sessions. Então, ontem a gente falou sobre esse Semeando o Futuro, né? Onde a gente trouxe a Paty e ela falou um pouquinho dessa nossa dinâmica fazendo paralelo com o ato de plantio. Hoje a gente trouxe a Fábio. A Fábio daqui a pouco vai se apresentar, mas assim, ela tem um currículo incrível, ela tem uma história de vida incrível que ela vai contar um pouquinho para a gente e a gente vai falar um pouco do que muda nas relações tanto das pessoas, né, como as marcas e negócios agora em época de Covid. Gente, eu caí? Quem que caiu? Eu ou a Fábio? Ah, eu voltei. Ah, acho que foi a Fábio que caiu. Ela já entra aqui de novo. E aí amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, como que isso que a gente está vivendo vai afetar tanto as empresas como os colaboradores. E deixa eu ver aqui só um pouquinho. Acho que ela caiu. Tanto empresas como colaboradores. Oi, gente, voltei, desculpa. E no sábado a gente vai finalizar e falar um pouquinho sobre a ansiedade que esse momento gera, a ansiedade que o isolamento traz, junto com
com a funcionária. Então, espero que vocês gostem. Foi passado muito carinho isso para vocês, né, para a gente, porque tá sendo um aprendizado para todo mundo. Beleza? Então, Beleza. Fábio, fala um pouquinho de você, para nós. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Fabi, meu nome é Fabiane. Eu conheço o Rodrigo há um tempo já, nós trabalhamos juntos ali em 2010. Eu sou designer gráfica de formação, eu já estudei, fiz pós em marketing, fiz pós em sociologia, e foi justamente quando eu fiz essa pós em sociologia que ela tinha um viés um pouco mais assim de entender as pessoas e tentar trazer esse olhar para o usuário dentro dos processos de design e de tecnologia de informação. Foi ali que despertou o meu interesse assim por comportamento humano e tentar entender mais as pessoas, porque no final das contas todo o trabalho que a gente faz de marketing, de design, ele é um trabalho que é fundamentalmente voltado para as pessoas, né? E através, assim, lá aprendi a fazer etnografia, então gostava de ficar observando e tentando identificar esses padrões, esses comportamentos. E eu vejo que cada vez mais, assim, no cenário que a gente vem vivendo, né, um cenário de muita transformação, se falou muito, vem se falando muito sobre indústria 4.0, transformação digital e um mundo cada vez mais acelerado. Eu acho que é fundamental a gente ter esse olhar para as pessoas, porque se por um lado a gente vai ter um avanço tecnológico muito grande, né, muita ferramenta, muita coisa acontecendo muito rapidamente em termos de tecnologia, a gente sempre vai ter o componente humano que a gente precisa considerar nos nossos projetos e nas nossas relações com as marcas e os negócios. Então, já faz um tempo assim que eu venho tentando entender cada vez mais como que se dão essas relações e como que a gente pode aplicar isso na nossa realidade, né? Eu sou sócia da Likewise, é uma agência de branding e marketing digital, e a gente tem tentado trazer cada vez mais esse olhar das pessoas, fazer projetos pensando nas pessoas com essa finalidade, né? E daí, então, no momento em que estava tudo muito acelerado, a gente de repente teve que parar tudo e repensar muita coisa, né? Então foi daí que veio a conversa com o Rodrigo para a gente tentar identificar o que acontece, né? A gente tem vários caminhos né, de identificação de comportamentos agora, nesse momento de Covid, né? Momento bastante crítico, diga-se de passagem, mas como que isso reflete, né, na questão das relações de marca, negócios, como é que ficam as pessoas no meio disso tudo e como que isso vai refletir na forma como a gente vai fazer marketing, tanto agora durante a crise, né? Nós temos um cenário em que existe aí um dilema até na mídia falando para, não para, faz propaganda, não faz propaganda, o que que a gente tem que fazer nesse momento? Então, né, para a gente tentar entender o que faz durante e o que a gente vai fazer depois, porque o mundo com certeza não vai ser o mesmo, né? Então, acho que a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso e trazer alguns insights aí. Né? E quando a gente fala, né, Fábio, da construção de marcas, e você conhece muito bem, acho que em relação à velocidade, ah, eu li em algum momento que antes uma geração ela pulava de 20 a 20 anos, né? Então você tinha uma geração nova 20 anos após a sua, digamos assim, que é a época onde essa próxima geração seria adulta de alguma forma. Com a revolução aí da internet, a revolução digital, isso pulou para 10, né? Então, isso pulou para metade. Agora, nos últimos tempos, com a questão das redes sociais e das interações em real time, que a internet propicia mais é um movimento pós-internet já, essa estatística ela caiu para 5 anos. Então, em 5 anos, a gente tem uma geração nova,
né? Uhum. É Sim. algo mais rápido do que isso, porque antigamente, 100 anos atrás, a nossa expectativa de vida era 30 anos. E agora a gente está dizendo, hoje nossa expectativa de vida é quase 80, então a gente mais que dobrou a nossa expectativa de vida. E junto com isso, a gente hoje, as transformações, elas acontecem numa velocidade tão rápida que de 5 em 5 anos a gente pode considerar que a gente tem uma nova geração de tecnologia e de pessoas. Então, É. como acompanhar isso? Então, o que que eu vejo assim, né? Tem dois pontos aí dessa questão que você comentou. A primeira delas é que uma coisa que estava se falando muito, né, antes disso tudo acontecer, era o crescimento exponencial das organizações, negócios escaláveis e assim. Acho que essa pausa ela vem bem a calhar para um momento da gente refletir, né? A que custo vem esse crescimento exponencial? Então, em termos de recursos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos de sustentabilidade do próprio planeta, a que custo a gente está, né? Sempre querendo mais lucro, mais outras coisas. Então, a gente não pode esquecer que, embora o nosso mundo seja abundante, ele não é infinito, né? Os Uhum. recursos são finitos e tudo isso que está acontecendo é um reflexo de tudo isso que a gente vê em termos de, né, de uma falta de preocupação, né? Então, você vê muitos governos, muitas instituições tomando a frente de algumas iniciativas aí, por exemplo, a União Europeia, eles têm vários acordos para diminuir poluição, para diminuir certas coisas, mas por exemplo, até 2030. Cara, hoje a gente está em 2020. Será que o planeta aguenta até 2030, entendeu? E isso, né, países evoluídos. Imagine aqui no Brasil que a gente não tem nada disso. Então, realmente, eu acho que esse é um grande alarme, assim, né? Vamos parar um pouco porque realmente não é sustentável. E essa questão que você comentou da velocidade, né? Eu sempre lembro, eu gosto de lembrar, 2007 foi o ano que a gente teve muitas inovações disruptivas, por exemplo, o celular da Apple, a própria criação do Dropbox, né? Que é uma inovação né, dos arquivos em nuvem. Então, teve muitas inovações tecnológicas que aconteceram em 2007. E se você tenta lembrar aonde que você estava em 2007, cara, são 13 anos para trás, é muito pouco. E o É mundo é muito bom. outro, né? Então, toda essa revolução que teve do mundo nesses 13 anos aí, né, é uma coisa assustadora. Se você for olhar para trás, como as coisas mudaram e como a tendência é a gente ir para frente cada vez mais acelerado, né? Então, Uhum. essa pausa, ela vem para isso, porque nós também, como seres humanos, nós somos recursos finitos, né? Eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, às vezes comento com os meus amigos assim, gente, não é sustentável esse estilo de vida, essa loucurada, esse ritmo acelerado, a gente é humano, a gente tem limitações, a gente precisa resgatar os nossos valores. Então, eu acho que se tem uma coisa que para mim fica muito evidente, se a gente for transpor para o marketing, né, também, é justamente isso. Nós somos seres humanos e nós temos que resgatar esses nossos valores que fazem com que a gente seja humanos, né? Eu vejo que as marcas hoje em dia elas vêm nesse caminho de tentar se humanizar, então ter justamente essa conversa, essa questão do propósito, a questão de você ter um discurso muito alinhado com as pessoas, não é o lucro pelo lucro, né? Já vem vindo um movimento disso. E essa semana, inclusive, eu estava aqui no Instagram vendo uma live da Paula Abbas, que é uma super cool hunter, ela trabalha com tendências, e ela estava falando que o que está acontecendo agora, ela trouxe à tona a questão do cisne negro, né? O fenômeno do cisne negro, que é um conceito do Nassim Taleb, um livro muito legal, inclusive, que são fenômenos totalmente aleatórios que acontecem, né, no mercado, enfim. Então você está vindo com uma previsibilidade, fiz um planejamento, eu estou andando com o meu planejamento e de repente vem uma bomba, você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai.
E isso, o que que isso acarreta em termos de mercado, né? Isso acelera, né? Ela comentou que isso acelera todos os processos que já vinham vindo, então aquelas decisões que a gente tinha que tomar e não tomava, aquelas, todas essas tendências em termos de marketing e comunicação que estavam vindo, mas você via lá as empresas maiores fazendo. Então, acho que isso vai acelerar muito esse processo e a gente vai cair muito aí para esse retorno ao H2H, né? Human to human. Porque hoje se falava muito, sua empresa é B2B, B2C. Hoje vai ser todo mundo, daqui a um tempo, né? Começa-se Uhum. a ter essa tendência de ser humano para humano. Então, acho que porque por trás de toda a empresa sempre tem uma pessoa, né, que está tomando decisão e ela tem sentimento, ela tem emoção. Então, acho que E, esse é um dos caminhos. e uma das coisas que você trouxe, Fábio, que eu acho que é muito, 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 muito bacana, assim, é a relação que a gente tem com as marcas, mas não mais, eu gosto da Coca, né? Eu gosto do, sei lá, uma outra marca forte, assim. Mas a relação que a gente tem com os humanos que estão por trás dessa marca. Então, né, nesse momento, né, acho que a internet, junto com as redes sociais, eles trouxeram um momento onde a gente não tem mais distinção, de certa forma, do que é público do que é privado. Tudo se misturou, né? A É partir do verdade. momento que a Bruna Marquezine tirou uma foto no motel com o Neymar, tudo virou a mesma coisa, né? Então, se a gente tem a coragem de tirar uma foto no motel, que é o momento talvez mais íntimo de uma pessoa, isso se bagunçou. Então, hoje, por exemplo, a gente tem marcas, né, e pessoas por trás dessas marcas que se expõem, por exemplo, na mídia e mostram um descaso, de certa forma, com o humano, isso começa a criar um ruído, isso começa a criar um desgaste que é irremediável, né? Com Porque eu certeza. imagino que pós-crise, primeiro, a gente vai entender que a gente tem uma condição humana, né? Essa condição humana implica em morrer. Então, a gente não é tão super-herói assim, o que, né, a nossa evolução tornou a gente quase invencível, né? E aí É. vem o Covid e ele fala, não, você é humano, você morre, Uhum, os seus morrem, uhum, a uhum. tua comunidade morre. Sim. Então, e traz uma humanidade de volta para o prumo. E aí, como consumir marcas que você percebe que não são humanas? Que são humanas talvez no discurso, que são humanas na publicidade, que são humanas no comercial, mas quando ela precisa se posicionar perante uma crise, ela se posiciona de uma forma talvez equivocada. Sim, eu acho que essa questão de posicionamento, Rodrigo, que você falou, ela é super importante, eu acho que é uma questão do branding que eu venho verificando com muito, eu acho que isso está vindo muito forte, porque hoje, o que acontecia antigamente, né? E quando eu estou falando antigamente, eu estou falando assim, 5 anos atrás, vai? Talvez até menos. Vamos supor, a gente vai fazer um site de um cliente, vamos lá definir o texto da página Quem Somos. Vamos colocar missão, visão e valores, tá? Que Uhum. é uma forma também de você se posicionar, né? Mas o que acontecia? Muitas vezes o dono da empresa nunca tinha parado para pensar nisso. Falava, vamos colocar umas palavras aleatórias, qualidade, é, sei lá, sofisticação, inovação. Cara, mas isso está no seu DNA? Você faz, isso está alinhado com a sua prática, né? E até então, isso não era uma coisa que as pessoas, os consumidores, levavam muito em consideração na hora de optar pelas marcas que elas iam consumir. Mas hoje, Sim. talvez, justamente por causa dessa abertura das redes sociais, você vê que você não consegue mais ter um discurso desalinhado com a tua prática, né? Então, se você fala, eu sou uma empresa sustentável, mas você está fazendo, você está, né, poluindo,
Isso não é mais aceitável. As pessoas protestam, as pessoas te boicotam, as pessoas elas vão lá no teu Google e elas fazem avaliação negativa para todo mundo ver, né? Então hoje não assim e ninguém mais quer cair nesse conto. Eu tô falando que eu sou legal, compra de mim só para te vender, né? Então o que as marcas precisam realmente se preocupar é de você começar a construir uma empresa que ela realmente seja guiada pelo propósito. Então, se você está falando, né, que você vai ter no seu DNA a sustentabilidade de toda a sua cadeia, você tem que exercer isso na prática, você tem que comunicar isso para os seus stakeholders de uma forma muito clara, né, para que todo mundo esteja alinhado com esses valores. E o consumidor, ele tende cada vez mais a se relacionar com marcas com as quais ele tem os valores alinhados. Então, se aquilo fere o que eu penso, o que eu acredito e o que eu imagino como postura de uma, né, de uma marca, eu não vou consumir dessa empresa. Hoje a gente não é obrigado, né? A gente tem muita concorrência, tem muita opção aí no mercado. Então, se a gente não ficar atento a isso enquanto marca, assim, eu acho que a tendência é que cada vez menos o consumidor consiga se engajar nessa conversa. E hoje o marketing ele é muito uma conversa, ele não é mais um monólogo da empresa falando eu, né? O consumidor, as pessoas, elas entram nessa conversa justamente para discutir, para ponderar, para colocar o seu ponto de vista. Então, quem souber fazer essa transição, quem já está sabendo fazer já está saindo na frente, né? É o que a gente tem tentado trazer para os nossos clientes e deixar claro em termos de postura mesmo, de posicionamento de mercado, sabe? E isso também é algo que a gente precisa internalizar enquanto a gente como marca também, né? Não existe mais você falar algo e fazer o oposto. Discurso e prática precisam estar muito alinhados, né? Sim, Claro, a gente cobra isso das grandes, a gente cobra de quem está na vitrine, né? Mas isso é algo que a gente precisa internalizar para a nossa vida também. Não dá mais para a gente falar algo, né? Debater algo que está ali no discurso, só que na tua prática você é alguém que não cumpre com o que você fala. isso. Então, os acordos, as relações, o que antes se falava no fio do bigode, né? Isso precisa voltar. Isso voltou, na verdade. Quem Sim. entendeu que voltou, legal. Quem não Uhum. entendeu, está em casa de castigo para É, aprender, para ver se entende, porque quando sair é, do castigo precisa colocar em prática, né? É é, algo que não tem muita. Eu vejo que não tem muito um outro caminho assim. Ou você entende ou você não entende. Né? E tem ônus e bônus. Mas uma das exatamente. coisas que você falou muito, e eu queria que você desmembrasse um pouquinho, são tendências. O que que Uhum. você vê como tendências para esse momento? O que está por vir? O que que a gente pode esperar? Então, Rodrigo, eu acho assim, ó, do que eu tenho visto, ano passado eu vi uma palestra muito legal que se chamava O Futuro Tem Sentimentos, tá? Foi uma palestra vindo de uma multinacional de tecnologia, que é a SAP, né? Que é Sistema de ERP, CRM. E eles trouxeram esse assunto, o futuro tem sentimentos, e eles dizem que as empresas que não conseguirem ganhar o coração, a mente e a alma dos consumidores, elas não vão conseguir serem bem-sucedidas nesse mercado atual, né? Então, quando Uhum. você vê uma grande marca global que tem um peso muito forte no mercado falando sobre sentimentos, e eles enumeram 27 sentimentos, né, que você tem que considerar quando você está criando uma campanha, fazendo algum projeto de branding, alguma coisa né, relacionada à divulgação de marca. Então, se um grande player traz isso como uma referência,
né? Eu acho que o nosso dever, no mínimo, é estar atento a como que essas emoções a gente consegue considerar, né? Dentro do processo. E eles pontuaram muito a questão né, de considerar a pessoa que está por trás de um processo de compra. A pessoa, ela tem, né, no momento que ela está comprando, ela está tendo uma emoção, ou ela está muito animada, ou ela está muito frustrada, ou ela está muito... Enfim, ela pode ter diversas emoções no momento que ela está ou analisando uma empresa, ou na experiência de compra, ou no pós-venda, né? Que a gente ouve falar muito do processo de pós-venda, que gera muita reclamação, enfim. E o que que a gente faz com relação a isso, né? No momento em que a gente está vivendo a sociedade da experiência, então a marca que não pensar na experiência dela é uma marca que está fadada a desaparecer, né? Porque hoje todos os produtos, então antes se pensava muito assim, vou construir um produto maravilhoso, uma performance imbatível. Se esse produto não vier acompanhado de uma experiência de uso, de um serviço que seja igualmente imbatível, ele não se sustenta, porque as pessoas, o consumidor, ele é mais exigente e ele quer se relacionar com a marca o tempo todo. Então, claro, né, a gente sempre traz exemplos de grandes marcas. Se você pega a Apple é uma grande referência, né, do que eles fizeram na questão do iTunes. Então, eles fizeram todo um sistema, você tem todo um serviço atrelado, você tem todo um serviço de pós-venda que funciona, você tem um aparelho que tem uma performance realmente muito boa, né? Em comparação com os outros players de mercado, enfim. Então, você vê que por que a Apple é uma marca muito visualizada e muito... as pessoas, né, eles chamam de love brands. Por que ela é uma marca muito amada? Porque ela te dá toda essa experiência completa, você não tem ruído, né? Então, claro, mas você está falando de uma marca grande, você está falando da SAP, você está falando da Apple. Tudo bem, como que a gente traz isso para o pequeno, né? Porque, quer queira, quer não, a gente acaba trabalhando com uma realidade de empresas que são empresas de pequeno, médio porte, que também precisam estar antenadas nessa tendência, porque as pessoas são as mesmas, os sentimentos são os mesmos. Então, né, a gente não consegue fazer essa distinção. Então, acho que um dos pontos mais importantes de se ter em consideração é ouça o seu cliente, tá? Se você for ver, nossa, que mega tendência, que novidade. Não é nenhuma novidade, mas a maior parte das empresas não faz o cliente. Ou não ouve o cliente, não faz isso, né? E muitas vezes também ouve, mas não faz nada a respeito disso. Eu estou ouvindo aqui, você está me reclamando, beleza, mas o que que eu vou fazer a respeito disso? Então, eu acho que esse novo momento do marketing, ele exige um protagonismo dos empreendedores, de tomar a frente e falar assim, não, eu vou realmente resolver o problema desse meu cliente. Ele está me falando, ao invés de eu ignorar, às vezes é mais fácil eu ignorar, às vezes é muito mais fácil eu jogar para fora, para baixo do tapete, às vezes é mais fácil fingir que não é comigo. Mas, assim, o que vai fazer a diferença no final do dia em termos de admiração de marca e esse novo momento, né, em que as pessoas vão se relacionar com as marcas é justamente isso. É você saber que você está resolvendo o problema do teu cliente. E muitas vezes você vai ter que partir para o um a um. Se você é uma empresa pequena e se você está lidando com clientes, com uma carteira de clientes pequena, você vai para o um a um. Você vai ouvir o que cada um dos teus clientes está te falando, tá? Então, a gente tem um momento hoje maravilhoso. Pega aqui o próprio Instagram como ferramenta. Você tem vários recursos que você pode fazer enquete, você pode fazer pergunta, você pode interagir com caixa de pergunta com os seus clientes. Então, você vai ouvir o que eles estão te falando. E daí você tem que se despir um pouco de um ego, de falar, não, mas a minha empresa, o meu produto é o melhor. E aceitar, é um feedback, não leve para o pessoal. A pessoa está te falando, isso aqui não funciona, isso aqui está ruim, eu tive uma experiência assim, né? Tirar aquela postura de ficar na defensiva, não, mas o meu funcionário faz tudo certo, acho que você é que não, né?
Porque às vezes eu vejo isso muito, uma postura muito defensiva das empresas. Não, o meu processo, eu tenho 30 anos de mercado, eu tenho 50. Mas se você não se adequar, você não vai ter mais 5, né? Essa que é a realidade. Então, ouvir o teu cliente, fazer esse valor, esse reforço do seu valor de propósito, né? Hoje em dia, propósito é um termo que está muito banalizado. Ai, todo mundo propósito, propósito, propósito. Que saco esse tal desse propósito. Mas quando você vê que a empresa ela consegue comunicar e ela tem um alinhamento das ações, o propósito, ele faz muita diferença, porque essa geração nova de consumidores, eles cada vez mais valorizam empresas que têm uma finalidade que vai muito além do lucro. Não é só você ficar fazendo ações para obter retorno, né? Isso é uma coisa que, retorno financeiro, é uma coisa que você está vendo muito agora nessa crise do Covid. Como que as empresas estão se posicionando com relação à sua comunicação em tempos de crise, né? Aquelas empresas que estão chegando com um discurso na rede social, compre de mim, compre de mim, compre de mim, todo mundo está caindo de pau em cima, porque não, cara, não é o momento de você vender, é o momento de você fazer outra coisa, né? Aí que entra a questão dos sentimentos. O que as pessoas estão sentindo? As pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão muitas vezes ansiosas. Cara, e você vai trazer uma mensagem, compre aqui o meu produto, né? Então, claro, você vai ter que fazer venda nesse momento? Vai. Você não vai ser poliana do tipo, não, eu vou esperar a crise passar. Sabe Deus quando essa crise vai passar? 3, 4 meses, se a gente for né, otimista, para passar bem passado, assim. Mas, e você tem a parte... você é uma empresa, você precisa garantir ali que você tenha um retorno financeiro mínimo para continuar a existir, senão você vai quebrar, você vai fechar, assim como tantas outras podem fechar. Então, acho que alinhar esse discurso, né? Então, como que eu me comunico com o meu cliente em tempos de crise? Eu vi no Instagram essa semana passada, na verdade, quando tudo começou, todo esse processo, eu sigo uma loja no Instagram de sapatos que se chama Sapatilha Colorida. E nunca comprei deles, mas me identificava com a proposta. Falei, o dia que eu precisar comprar um sapato, eu vou comprar lá. E estava acompanhando, enfim. E eu me deparei com um post na timeline deles, apareceu para mim, a empreendedora contando a história dela. Então ela contava que que a empresa era um sonho, que ela tinha acabado de ter o segundo filho, que ela estava construindo tudo com muito carinho, que ela investiu uma grana para fazer uma reforma da loja, a loja estava super bonita, aquela coisa bem assim que você vê que o empreendedor cuida com carinho do negócio. E daí ela assim me comoveu porque eu li, ela escreveu assim, e daí em março, quando eu achei que as minhas vendas iam começar a bombar, que eu ia começar a tirar meu investimento, ferrou! Tive que fechar a loja, tô sem perspectiva, não sei se eu não vou quebrar. Cara, me ajudem. Se vocês puderem comprar um par de sapato, eu tô fazendo desconto, eu tô dando frete grátis. Talvez eu não tenha estoque para entregar agora, mas eu vou entregar depois. Talvez eu não possa retirar na loja agora, mas se retira depois. E eu vejo que isso as pessoas se solidarizaram e criaram uma corrente para poder ajudar essa empresa, né? Então, assim, ela foi muito transparente. Isso é uma questão também, né? A transparência, você jogar limpo com o seu cliente e falar, olha, está acontecendo isso, eu não vou conseguir, né? Como que a gente pode resolver juntos? Eu tenho recebido muito e-mail marketing de empresas perguntando como é que você está, como é que você está passando a crise. Soa talvez um pouco forçado, talvez, mas pelo menos já é muito melhor do que você mandar um negócio assim, oi, então tá aqui o meu discurso de venda, tá aqui a minha oferta, compre, né? Então acho que isso é uma das coisas também que a gente vê como tendência, que já está acontecendo e que vai ser cada vez mais forte, né? Quando você estava falando, acho que me remeteu aqui duas coisas. Esses dias eu estava dando uma olhadinha numa pesquisa, em alguns perfis do Instagram, assim, nada muito formal, mas a quantidade de pessoas e perguntas e interações referente a negócios locais. Então, talvez também esse momento, e trazendo o teu caso, a gente volte para a questão de comunidade, né? A gente volte para a questão de realizar sonhos do teu vizinho, realizar o sonho Aham. da padaria da esquina.
realizar o sonho enfim, dos comércios da redondeza. Então, talvez, né, nessa nossa volta, o negócio local, os pequenos, os médios, eles ganhem um- um- uma legião de fãs, uma legião de consumidores. Então, se preparar para isso é algo muito importante. Outro ponto que eu pesquei aqui é em relação às marcas, né? As grandes marcas. Quando você traz, por exemplo, o caso da Apple, existe toda uma experiência da porta para fora da Apple, né? Mas existe também uma experiência da porta para dentro da Apple, né? Então você não se tem ouvido falar, enfim, não que não aconteça, porque sempre existe dois lados, mas assim, não tem funcionário reclamando, não tem denúncia de trabalho escravo, é uma empresa que ela agrada tanto o público externo como o público interno. Isso dá uma umidade de marca, isso dá uma concretude para o negócio que é quase imbatível, né? Sim. Agora você tem lá uma marca que ela pode a gente vê muito isso no segmento de roupas, né? Então, cara, uma grande marca, enfim, internacional, com uma moda acessível, uma moda diferente, beleza, todo mundo começou a comprar. A partir do momento em que teve o primeiro relato de trabalho escravo, essa marca caiu assim, numa proporção muito grande. Deixou de vender? Talvez não. Deixou de faturar? Talvez não. Porém, ela deixou de ser amada. E ela deixou de ser amada por quem, de fato, de fato cria tendência, para quem de fato replica a tendência. Ela virou uma marca comum. Ela virou mais Exato, uma, exato. né? E aí a gente vai consumir. Por quê? Porque você quer comprar uma roupinha bacana para você trabalhar, você quer comprar uma roupinha bacana para você ir para balada, enfim, para você. Mas ela deixou de ser a tua love mark. Não é dela que você vai postar, não é ela que você vai divulgar, não é É. dela que você vai manter a etiqueta para Uhum. mostrar que foi um bem adquirido, bem legal. Não é. É. Então, essa conexão entre portas para dentro e portas para fora, ela precisa acontecer. Que quando não acontecer, né, a empresa, não vou dizer, ela vai é o que separa os meninos dos homens, né? Isso. Ela não vai virar o homem, ela não É vai virar aquela o coisa que dá super-herói. o brilho no olho, eu acho, né? É aquilo que você fala, Ah, puxa, que legal que eu vou exato. consumir dessa marca, aquele tesão que se sente de consumir. Você fala, não, beleza, então é essa a opção que eu tenho, não tenho nenhuma outra, então beleza, vai essa marca, né? Exato. E assim, Preço e isso bom. exato, e isso que você está falando, Rodrigo, da questão de portas para dentro, portas para fora, eu acho que reflete muito na cultura, né? Na cultura interna. Então, esse alinhamento, ela não é só com os seus consumidores, ela é com o seu público interno, principalmente. Você ter uma cultura que compartilhe os valores da marca para quem está dentro também, eu acho que isso é muito importante, né? Então, o que eu estava vendo essa semana, a própria, isso que você falou também, né, dos negócios locais, o senso de comunidade. Tem um autor de marketing que se chama Seth Godin, que eu gosto muito dele, e ele fala muito das tribos, das comunidades. Então, ele defende que quanto mais cedo você encontrar a sua tribo, a sua comunidade, com maior rapidez você vai prosperar. E essa comunidade ela tem que ser cultivada, né? Então hoje, se você for olhar no mercado, existe um cargo que, que surgiu aí nos últimos anos, se não no último ano, que se chama gerente de comunidade. Então as grandes empresas elas têm o gerente de comunidade, né? Então são profissionais que estão ali só fazendo esse relacionamento com os clientes. Então, se a gente for trazer um caso. Oi. Alô? Estão me ouvindo? Opa, Entrou uma opa. ligação aqui.
Tem o caso da Nubank, né? A Nubank é uma grande referência de construção de comunidade, eles têm os Nubankers, que eles se chamam, e você vê que eles têm ali uma relação muito próxima com a marca, então são eles que testam as novidades que eles estão trazendo, são eles que dizem como que a marca tem que, né, qual é o direcionamento que a marca tem que ter no mercado, porque as empresas elas não podem esquecer que quem diz para elas o que elas têm que fazer, o que elas não têm que fazer, não são elas próprias, não é a vontade delas, mas a vontade das pessoas a quem elas estão querendo servir. Né? Então, o marketing hoje é você ser útil. Para quem que eu estou sendo útil? Para quem que eu consigo gerar valor? Acho que essa geração de valor que a gente tem que ir muito além de uma marca, uma venda, né? Um produto por si só. Então, até pegando esse gancho com a Nubank, eu vi que essa semana eles pegaram 1 milhão. Ah, Eles decidiram fazer algumas ações para ajudar pessoas que realmente não têm recurso para enfrentar esse momento difícil. Então, eles vão disponibilizar, eles vão fazer uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, se eu não me engano, eles vão disponibilizar vouchers para consultas online, teleconsultas. Eles vão fazer parceria com o iFood para garantir que a pessoa tenha uma forma de comer, enfim, né? Quem realmente não tem como fazer isso. E então, assim, eles mobilizaram recursos deles em prol das pessoas, porque eles acham que isso é importante, né? Então, os próprios serviços financeiros deles, de certa forma, eles estão diminuindo valores, postergando o pagamento né, de financiamentos e outros produtos. Então, tudo isso, né? Como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil? Né? É um movimento que a gente vê acontecendo agora, durante a crise. Então, tem muita empresa liberando conteúdo. O que eu posso fazer? Eu posso liberar um curso online para quem está entediado em casa e não tem o que fazer, para ir estudando, para poder depois, sei lá, talvez fazer até uma transição de carreira, porque tem muita gente que talvez não consiga retornar para o trabalho que tinha, né? Vai ter que se reinventar. A gente vê, por exemplo, a Louis Vuitton fazendo álcool gel, você vê o Boticário doando álcool gel, você vê a Reserva parando a fábrica de roupas para fazer máscara para distribuir nas favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, realmente existe um componente de marketing, de visibilidade, de apreciação? Existe, com certeza. A gente não pode dizer que é 100% altruísta, porque acho que isso seria até um pouco hipócrita. Mas por que não fazer o bem se você você tem como fazer isso e tem como ajudar nesse momento, né? E eu vejo que quem está conseguindo gerar esse valor para as pessoas está saindo na frente. Então, tanto em termos de visibilidade, em termos de valorização da marca, né? Porque a gente não pode deixar de lado essa questão né, da apreciação das pessoas, de como as pessoas vão perceber a sua marca. E é o que você falou antes, né? Se você não está muito alinhado, você vai ter um dano de imagem. Então, existe um componente financeiro. Vou deixar de vender, não vou ter receita, não vou faturar, vou quebrar. Mas existe muito maior uma chance de você ter um dano de imagem, de marca, e depois pode ser muito irreversível, né? De você não se posicionar. Então, eu sempre gosto de fazer esse paralelo com a vida, né? Na vida você tem que se posicionar, você tem que dizer, eu vou ou para a direita ou vou para a esquerda, né? Eu vi uma polêmica essa semana sobre um vídeo do Madeiro. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Ele se posicionou. Minha posição é essa. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. Aquelas que não gostam não vão mais consumir Madeiro. Aquelas que gostam vão consumir pelos que não vão mais consumir, entendeu? Porque daí você se posiciona, você não pode ficar morno na discussão, você não pode falar, putz, isso aqui não é comigo, não está acontecendo. Cara, está acontecendo do teu lado, está impactando a tua realidade de uma forma avassaladora. Então, esse posicionamento ele é muito fundamental de você adotar e realmente tomar um partido. Eu sou a marca X, eu estou aqui para isso e vamos passar juntos por essa crise dessa forma. Né? Muitas vezes você pode até não ter nada para oferecer, mas você pode oferecer pelo menos uma comunicação alinhada. Né? Não dá para você não conversar com o seu cliente nesse momento e simplesmente
continuar tendo aquela postura mais reativa. Ah, então vem até mim, consuma o meu produto e esse é o nosso ciclo, né? Então acho que se abre aí um leque muito amplo para você ter um relacionamento mais aprofundado com o teu cliente, sabe? E quando você fala de posicionamento, fazendo a relação com o que a gente vem falando, é mais fácil você se posicionar se você tem claros seus valores. Porque aí, de Isso. volta, discurso fica coerente com prática, né? Então, Uhum. quando deixar claro que os seus valores são X e você toma uma posição X vezes 2, tá ok. Sim, O problema é se você tem uma posição, você tem valores Y e toma posições X. Aí fica sim. discordante, aí fica desconexo. Eu E então, concordo. quanto mais você se conhecer, e aí agora fazendo um paralelo para esse momento que a gente está vivendo como indivíduos, né? Quanto mais a gente entender nesse momento de isolamento, nesse momento de reclusão, a gente entender os nossos valores, o que que nos move, o que que a nossa criança interna, que a gente falou tanto ontem, dá uma brilhada nos olhos, o quanto, o que você quer falar, o que você quer fazer, quanto mais clareza a gente tiver nesse espectro da nossa vida, mais forte e mais claro, e forte que eu digo não forte de força, mas forte de ser compacto, de De ser ser maciço, sólido, né? De você ter de uma fundação para poder crescer. ser mais sólido é o seu posicionamento. E, É, gente, e vamos combinar, assim, quem não gosta de conviver com pessoas sólidas? Quem é. não gosta de ter no seu quadro de funcionários pessoas sólidas? Quem Sim, não gosta de ter consumidores sólidos? Quem não gosta de ter chefes sólidos? é Então, verdade. talvez esse momento aí abra para todos nós, né? Marcas, negócios, empresas, colaboradores, enfim, todo mundo, o quão sólido a gente precisa se transformar. Uma das experiências que eu sempre falo, eu contrato muita gente, né? Contratei muita gente durante a minha vida inteira. E quase sempre eu contrato pessoas que vão trabalhar comigo. Então, eu acompanho toda a jornada. Eu acompanho desde o momento de contratação até o momento do desligamento, né? Então, acompanhando essa jornada é muito engraçado, assim, porque a pessoa, no momento da entrevista, ela te promete, ou enfim, unicórnio cor-de-rosa, né? E aí o cara vem, e beleza, cara, assim, é mata virgem, você precisa empreender. Sou empreendedor nato, então Aham, vem. Aí quando ele vem, e aí você precisa que ele empreenda, o cara, então, isso não está no meu job description. aham, E é. aí, daí ele começa a murchar, 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 até o momento que ele vai para a rescisão. Aí, mas por que que, né? E aí vamos fazer uma pesquisazinha, o que que aconteceu? Não, porque a empresa não me deu estrutura, porque meu chefe é ruim, porque não sei o quê, blá, 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 É, blá. Então, o olhar sempre está no outro. é. Talvez esse momento, e isso que você está falando das empresas, né? O olhar sempre esteve para o outro. Então, o consumidor vem aqui, compra e vai embora. Se ele comprar, o problema é dele. Se ele não comprar, o problema é dele também, porque eu sou Se ele não incrível. gostar do meu produto é maravilhoso, o problema é dele. É, sempre o problema é dele. É, e aí E que tem uma oportunidade de inovar, de sair na frente, de fazer diferente. Então, assim, exato, eu acho que é isso que você estava falando, né? Essa questão de você se posicionar e muitas vezes as empresas que nascem hoje, elas têm uma facilidade maior de você construir um posicionamento de marca, os seus atributos, o seu propósito, os seus valores, os manifestos, como que você vai conversar né, com as pessoas. Mas é importante lembrar que mesmo as empresas mais antigas, a gente pode fazer sempre um processo de branding e justamente resgatar essa essência, porque a empresa ela nasceu com uma finalidade, ela nasceu dentro de um contexto.
havia um ideal né, do fundador, então o que está por trás dessa empresa? O que me move realmente, né? Então, eu acho que às vezes a gente também, né, as empresas, as marcas, elas ficam numa postura, numa zona de conforto. Eu estou vendendo, está me dando lucro, eu não preciso fazer um movimento para ir além disso e me posicionar e dizer quem eu sou e criar minha comunidade, porque a gente não agrada a todo mundo. A gente vai agradar as pessoas que estão alinhadas conosco. Isso acontece, eu gosto muito sempre de trazer essa comparação, né? O nosso tema ele é muito propício para isso. Humanos, as empresas são como as pessoas. Se a gente for trazer essa tendência do marketing moderno, a empresa tem que ser como uma pessoa. Você tem que ter transparência, você tem que ter os seus valores, você tem que fazer o autoconhecimento, que é o que você falou, né? Que é você entender qual é o teu papel no mundo, o que você está aqui para fazer. E você vai. Vão ter pessoas que não vão gostar de você, vão ter pessoas que não vão comprar de você, e tá tudo bem, porque isso faz parte do posicionamento. Né? A gente mesmo como consumidor, cara, isso aqui não quero, isso aqui eu quero, isso aqui não gosto, isso aqui eu gosto, e tá tudo bem. A gente só precisa achar a nossa tribo, e quando achar, a gente se relacionar muito proximamente com elas. Porque são essas pessoas que vão nos dar os insights mais preciosos, que vão fazer com que a gente consiga melhorar o nosso negócio, vai criar novos produtos, vai criar novos serviços, melhorar as experiências. Então, eu acho que esse olhar, né, quem tem uma empresa hoje e muitas vezes fala, mas eu não tenho CRM. Dados são importantes? Com certeza. Se você tem dados, você consegue fazer bastante coisa, só que se você não unir as duas coisas, né, o aspecto tecnológico com o aspecto humano, você não consegue não consegue avançar muito, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante para destacar, né? É. Ai, Fábio, aqui, a gente estava aqui falando, a Lela Ferraz, ela Oi, fala Lela. que precisam estudar a cultura da empresa para evitar situações desse tipo. E Ah, com ela também está certeza. aqui opa, cadê aqui? Que é isso aí. Tão mais fácil viver, tão mais fácil viver numa sociedade de diferentes que se assumem assim. Então, acredito que o que ela está trazendo aqui é um pouco do que a gente estava conversando, que seja diferente, mas se assuma diferente. Não dá Sim. para ser diferente igual, né? Exatamente. Assuma, né? Se assumir e falar assim, não, é isso que eu sou. Ah, você não gosta? Putz, eu sou verde. Ah, você queria azul? Que pena, eu sou verde. Tudo bem. Né? Assim, às vezes a gente quer complicar, mas falando simplisticamente, eu sou verde, paciência. Então, se você não conseguir se relacionar comigo, tá tudo certo. Né? E eu acho que a Lela trabalha com RH e ela deve vivenciar isso muito no dia a dia dela. Então, essa questão da cultura que ela traz ali é justamente isso, é você, né, muitas vezes as pessoas elas não estão muito preocupadas, as empresas não estão preocupadas em ter esse alinhamento, né? E acaba Isso sendo mesmo. aquela relação fria, como você falou antes, né? Sem aquele, né, sem aquele tesão, sem aquele a mais, assim, que você fala, meu Deus, o que que me move, o que que me faz acordar todo dia e qual é o meu papel no mundo, qual é a diferença que eu quero fazer, né? Então, acho que isso muito forte. É muito forte mesmo. E é isso, assim, Fábio. Acho que a gente tá indo para os finalmente. Fala uma deixa aí para que a gente viva esse Não, momento de eu Covid. queria trazer aqui algumas, ainda da fala da Paula, né, que eu vi na segunda-feira, ela trouxe Opa, algumas tendências, assim, de comportamento que eu acho que se aplicam ao marketing. Então, opa. assim, ela falou muito de uma mudança que a gente não vai mais estar a favor do sistema, mas a gente vai estar como indivíduos, né? A favor de um coletivo, então a gente vê esse processo de colaboração, de coletivo vindo muito forte. Uhum, Essa questão da ressignificação do propósito, ter essa clareza de o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Então, se a sua empresa não tem isso claro, comece a pensar, aproveite a quarentena para fazer esse movimento e tentar se inteirar e refletir, mas eu não sei por onde começar. Comece a pensar no que te moveu a abrir a empresa, o que te move,
qual é a diferença, qual é o problema do teu cliente que você pode resolver, talvez isso já te dê um norte, né? A gente vai ver muitas marcas sendo protagonistas como agentes transformadoras e de mudanças. Então, a sociedade Legal. vai precisar de marcas que tomem a frente e peguem esse momento de reconstrução do mundo, como se apropriem desse momento para fazer realmente alguma coisa diferente, e não só visando a parte do lucro, mas também a parte de humanitária e como que eu posso fazer diferente para o meu cliente. Relacionamento, gente, isso é uma coisa assim, a gente tá, né, essa quarentena ela nos trouxe de volta os relacionamentos mais próximos. A gente mal encontrava os filhos, o marido dentro de casa e de repente você está confinado lá no Big Brother da quarentena do Covid. E assim, esse relacionamento a gente tem que resgatar isso e tem que trazer isso para os negócios. O relacionamento tem que ser uma coisa muito, um diálogo, uma conversa. Então, se você não conversa, cara, você não vai para frente, você tem que conversar. E eu acho que, assim, para a gente finalizar, uma coisa que ela trouxe, né? A gente está vivendo a passagem do Homos econômicos, que era uma coisa muito focada no lucro e no individual ali, no sistema, para o Homos eróticos, né? Ela até comentou de quem é essa teoria, não, agora eu não me lembro, mas é justamente a passagem do individual para a comunidade, mais afeto, mais emoção, esse marketing emocional que a gente precisa resgatar. Então, acho que isso é o que eu vejo como cenário atual, como insights para a gente pensar como construir isso daqui para frente, né? E aí eu não sei, Rodrigo, se você tem alguma coisa também para contribuir, o que você achou de tudo isso? Você acha que faz sentido? Eu acho que faz todo sentido, assim. Eu acho que, na verdade, né, Fábio, a ideia, quando a gente está aqui conversando, é a gente criar um registro contemporâneo do que está acontecendo, né? Porque a partir, né, daqui 100 anos vão estudar a gente, né? E vão criar percepções e vão ver o cenário de uma outra forma, porque vão ver de fora, né? Mas o que que a gente tá, o que que a gente sente, o que que a gente está criando de informação a partir dessa nossa vivência, né? A gente não sabe o que que vai acontecer, a gente não sabe se o mundo vai acabar, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar liberado para voltar para a nossa vida normal, ou se isso vai demorar um ano, se vai demorar uma semana. Mas o que é certo é que vai mudar, Vai, com né? certeza. A gente não vai sair ileso disso que É, está acontecendo com a gente. Porque talvez, vendo o lado bom do que está acontecendo, é a primeira vez que a gente está sendo forçado a voltar para casa e refletir. E refletir sobre a vida, e refletir é sobre as verdade. escolhas, e refletir sobre o que você está fazendo da tua vida. Eu sempre faço uma brincadeira, né? Se a criança de 30 anos atrás tivesse a chance de conhecer o adulto de hoje, ela ia gostar desse adulto? Era É isso que ela bem isso. sonhou? Ela ia ter orgulho, né, do que ela está vendo? Então, e isso é amedrontador, né, na verdade, porque talvez ela não goste, talvez a gente tomou uma série de escolhas que não foram tão legais, enfim. Então, a gente está indo para o cantinho do pensamento. E, É verdade. naturalmente, a gente vai sair diferente desse cantinho. E aí Com a gente vai certeza. sair. E eu acho que o impacto, talvez direto, vão ser nas nossas escolhas. Nas nossas Isso, escolhas exato. de relacionamento, nas nossas escolhas, aonde a gente coloca a nossa energia, aonde a gente tira a nossa energia, aonde a gente investe. É, E naturalmente, tudo isso está relacionado com a nossa forma de consumir. é Então, por verdade. exemplo, nesse momento difícil, né? Enfim, difícil que eu digo, difícil de perigoso. A gente está num momento perigoso. Não tem como, não tem como dizer o contrário, né? As pessoas estão morrendo. Isso no mundo. Talvez os índices mostrem que são mortes mínimas, talvez, mas é morte. É E aí morte, claro. a gente tira o dado que você estava falando e a gente leva para a humanização. É, E acho que o humano junto, é o centro de tudo, né?
Mantenha o foco nas pessoas e pense nas pessoas, a empatia. Acho que esse é a grande chave. Então vamos Mas viver que com legal. empatia. Quem tá Vamos. 15 segundos vai cair e aí a gente vai perder as pessoas que estão aqui com a gente. Eu Gente, queria te obrigada pela agradecer oportunidade. muito, Adorei. muito, muito, Fábio, foi incrível.